Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 21 do capítulo 7 do volume 1 do livro do Resnick e Halliday, Fundamentos de Física. Estou aqui utilizando a nona edição. A questão diz o seguinte: uma corda é usada para baixar verticalmente um bloco de massa em emissão, inicialmente em repouso, com uma aceleração constante para baixo de g sobre 4. Após o bloco descer uma distância d, determine item A. O trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco. Item B. O trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco. Item C. A energia cinética do bloco. E o item D. A velocidade do bloco. Então, antes de darmos início à solução da questão, eu gostaria aqui de destacar que para resolver essa questão, nós precisamos lembrar da definição de trabalho, a definição do teorema do trabalho energia cinética, saber identificar as forças aplicadas num diagrama de corpo livre e com isso encontramos todos os itens pedidos na questão, ok? Então, antes mesmo de começarmos a resolver o item A, vou estar aqui analisando com vocês, através do diagrama de corpo livre, as forças aplicadas sobre esse bloco e encontrando a força resultante aplicada a esse bloco, ok? Notem que esse bloco está submetido à ação da gravidade, então tem uma força peso aplicando e tem essa força F contrária à força peso, de tal forma que esse bloco não caia em queda livre, e sim ele seja baixado com uma aceleração g sobre 4, um quarto da aceleração da gravidade, ok? Então, vamos inicialmente analisar as forças aplicadas ao bloco, como esquematizado no diagrama aqui representado, tá certo? E as forças aplicadas sobre esse bloco de massa em emissão são, como eu mencionei, a força peso para baixo. Estou adotando o sentido do eixo positivo para baixo, ok? Então, dessa forma, o sinal da força F, contrária à força peso, terá sinal negativo na direção Y chapéu, né? Então, terá, por exemplo, F é igual ao módulo de F na direção menos Y chapéu. Então, pronto. Identificado as forças, nós podemos calcular a força resultante aplicada a esse bloco. Então, a força resultante ela vai ser dada por quem? Pela força peso menos essa força F, que é igual a massa vezes a aceleração, né? A massa é emissão vezes a aceleração. Como a questão falou, a aceleração desse bloco será g sobre 4, né? Descendo. Então, no nosso sistema de coordenada, na direção y chapéu, como aqui eu coloquei, ok? Então, identificada a força resultante, nós podemos calcular essa força F, tá certo? Porque para o item A, nós vamos calcular o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco, que é justamente o trabalho realizado por essa força F. Então, podemos encontrar a força F, né? Da seguinte forma, então temos peso menos F igual a emissão e a substituindo a aceleração por g sobre 4. Substituindo a força-peso por emissão G e passando esse termo para o lado direito da equação e trocando os sinais, nós encontramos que o F vai ser igual a emissão G menos emissão G sobre 4. Então, essa subtração dá que F é igual a 3 emissão G sobre 4. Então, pronto. Encontrado a força F, podemos finalmente resolver o item A, encontrar o trabalho dessa força F, ok? Então, agora nós vamos determinar o trabalho realizado pela essa força F, né, que faz com que a corda faz no bloco. Então, pela definição de trabalho, temos que o trabalho é o produto escalar entre a força vezes o deslocamento, o vetor deslocamento. Então, a força aí, ela é dada como F na direção de menos y chapéu, enquanto que o vetor deslocamento, como a questão mesmo menciona,
esse bloco vai descer. Então, vai estar na direção Y chapéu. Então, vai ser D na direção Y chapéu. Fazendo esse produto escalar, nós encontramos que o trabalho da força F vai ser igual a menos FD, ok? Então, como a questão deu a gravidade e a massa mzão e o dzinho, vamos substituir aqui a força F para escrever esse trabalho em termos dos parâmetros dados pela questão, ok? Então, substituindo o valor de F, encontramos que o trabalho da força F é dado por menos 3 mzão G, dzinho sobre 4. Então, agora podemos resolver o item B. O item B, a questão pede para determinar o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco. Então, agora, nessa definição de trabalho, ao invés da força F aqui, vamos estar utilizando a força peso. Então, calculando agora o trabalho, temos que o trabalho da força peso é igual a produto escalar entre a força peso e o vetor de deslocamento, sendo que no nosso sistema de coordenadas, a força peso está dirigida para baixo, no sentido positivo do eixo Y. Então, o peso é igual ao módulo do peso na direção Y chapéu, ok? Então, como aqui escrito, onde esse módulo do peso vai ser mzão Gzinho. Ora, fazendo esse produto escalar, nós vamos encontrar aqui o trabalho da força peso vai ser mzão Gzinho vezes D, né? Porque vamos ter o produto escalar de Y chapéu por Y chapéu, que isso é igual a 1. Pronto, então encontramos que o trabalho da força peso é dado por mzão Gzinho Dzinho, ok? Então, resolvemos o item B. E para o item C, ele pede a energia cinética do bloco. Só que para determinar a energia cinética, nós vamos fazer o uso do teorema do trabalho e energia cinética. E o trabalho será o trabalho da força resultante. Nós poderíamos ter utilizado o trabalho total, que seria a soma desse termo com esse termo aqui. Isso é uma forma de fazer, encontrar o trabalho total e com isso utilizar o teorema do trabalho e energia cinética. Ou, como já calculamos anteriormente, escrevemos anteriormente a relação para a força resultante, então podemos calcular o trabalho da força resultante e utilizar o teorema do trabalho da energia cinética. É dessa forma como vou estar escrevendo aqui, tá? Então, para encontrar a energia cinética após o bloco descer uma distância d, vamos utilizar o teorema do trabalho da energia cinética para a força resultante F de R, né? Onde a força resultante foi escrita acima, né? Onde a força resultante é o mzão A, e lembrando que a aceleração ele desce com G sobre 4. Então, fazendo esse produto escalar com D, nós vamos encontrar que o trabalho da força resultante vai ser quem? Mzão Gzinho Dzinho sobre 4. Ok? Como aqui é escrito. E pelo teorema do trabalho e energia cinética, o trabalho é igual à variação da energia cinética, e como a questão menciona que esse bloco está inicialmente em repouso, então a energia cinética inicial é zero. Então, com isso conseguimos determinar a velocidade como pedido, né? Então, do teorema do trabalho e energia cinética temos essa relação, evidenciando aqui a massa, e então temos que m sobre 2 multiplicado por v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Ora, como mesmo falei há pouco, o v0 é igual a zero. Então, com isso, podemos sim determinar facilmente a velocidade, né? Então, do lado esquerdo eu tenho o trabalho, tá aqui, da força resultante, e do lado direito eu tenho o termo de energia cinética. Cortando aqui os termos das massas e cortando esse 2 com 4, vai sobrar um 2. Então, temos que o v ao quadrado é igual a gd sobre 2. Passando a raiz, finalmente encontramos que a velocidade é igual a raiz quadrada de gd sobre 2. Então, pessoal, só recapitulando, para resolver essa questão, foi necessário identificar as forças aplicadas no bloco, lembrar da definição de trabalho e do teorema do trabalho da energia cinética, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.